Conexão Empreendedorismo. O programa Conexão vai conversar agora com o presidente da Federação e Organização das Cooperativas Brasileiras do Rio de Janeiro. E também vamos falar sobre a SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Brasil. Quem vai falar com a gente é o presidente da Federação, Marcos Dias. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, companheiro. Prazer em estar aqui com vocês. Marcos, diz pra gente o que é o cooperativismo. O cooperativismo, ele já é desde os primórdios da civilização, o cooperativismo existe. Mas o cooperativismo que nós conhecemos hoje, que é o cooperativismo que foi adaptado através da Lei 5764, existe uma lei específica, 5764/71, né, e que, na verdade, a lei exige que todas as cooperativas sejam registradas nessa nossa organização. Né? Hoje temos 13 ramos desse cooperativismo. Nós temos uma unidade nacional que fica em Brasília, e nos 27 estados da federação existe uma OCB, que vamos dizer que seja uma filial, né, da OCB nacional. Então, junto a nós também, a nossa organização estadual, nós temos o Sistema S, o SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que é o mais novo S do Serviço Social Autônomo. Hoje a nossa sociedade, a nossa sociedade brasileira, conhece alguns S's, que é o SESI, o SENAI, SESC, SEBRAE, SENAR, né? O nosso S, que é o SESCOP, ele exatamente foi criado para atender as cooperativas, dar treinamento e qualificação e difundir o cooperativismo. Certo. O cooperativismo, qual seria a vantagem? Porque, por exemplo, a pessoa às vezes tem uma empresa de um certo setor e ele não consegue escoar a produção dele, né? Porque ele tem às vezes certa dificuldade, está longe, alguma coisa assim, falta de investimento. O que a cooperativa representa para esse empresário? Olha só, na verdade a gente tem que separar aquele empresário que tem o comércio, né, com o empreendedor que vem se associar numa cooperativa. Né? Nós entendemos que o cidadão, quando vem para uma cooperativa, ele é um empreendedor nato, precisa ser um empreendedor nato. E a ideia da cooperativa, porque ele sozinho, aquele empreendedor, ele não tem escala, né, para poder desenvolver uma atividade. Então ele procura mais 19 pessoas, porque hoje você montar uma cooperativa, você precisa ter 20 pessoas físicas. Né? Então, como eu disse, ele não tem escala para desenvolver aquela atividade econômica, ele procura mais 19 outras pessoas que tenham o mesmo interesse, a mesma atividade econômica, e aí sim montam uma cooperativa. E a cooperativa tem diversas, como eu disse, são 13 ramos. Né? Você tem cooperativas agropecuárias, do pequeno agricultor, né, o pequeno produtor rural, que, como eu disse, não tem escala, ele se junta a mais 19 produtores, né, para poder escoar aquela produção dele. Essa produção vai ter escala, vai ter preços melhores, enfim, e todos ganham. Certo. Hoje em dia fala-se muito, né, das cooperativas de transporte alternativo. Como é que a associação, a federação vê essas cooperativas? A gente tem uma preocupação com as cooperativas como um todo. Né? As cooperativas de transporte alternativo tiveram muito na mídia agora, nesses últimos tempos. Né? E eu tenho dito, dei diversas entrevistas em relação ao que a mídia divulgou em relação às nossas cooperativas de transporte, e o que eu tenho dito é o seguinte, e que é verdade até porque eu conheço essas cooperativas. Dentro, na dinâmica interna da cooperativa, na sociedade, não tem negócio de traficante e milícia, etc. Mas quando o cidadão sai para fazer a atividade dele, né, o trabalho dele, que é carregar pessoas, né, passageiros, etc., ele vai para a rua e aquela rua tem um dono, por falta do poder público, por falta de fiscalização do poder público, tal, e fazer, e a garantia daquele cidadão
que é um cooperado de uma cooperativa de transporte, tem o veículo dele. O que nós precisamos, nós das cooperativas de transporte, precisamos que o poder público garanta, né, a ida e vinda daquele transporte, né, que hoje não era possível. Hoje não é possível. Está até melhorando, as coisas estão mudando aqui no Rio de Janeiro, mas você, para sair, você precisa dar dinheiro ou para a milícia, né, ou para o traficante. Ou você está na mão de um ou está na mão de outro. Né? Então, o que eu tenho a dizer em relação a isso é exatamente que dentro da dinâmica interna, dos processos administrativos da cooperativa, não tem lá tem sujeito trabalhador, que a gente conhece no dia a dia e tal, que essas pessoas não têm nada a ver com o tráfico, com milícia. Agora, quando vai desenvolver a atividade dele lá fora, o cara é obrigado a dar dinheiro para esse pessoal, senão não funciona. Tá legal. O programa Conexão conversou com Marcos Dias. Muito obrigado, Marcos. Uma boa tarde. Tudo de bom. Obrigado.